Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Alana, professora de Física e Matemática, e nesse vídeo eu trago um assunto muito cobrado pelo Enem. Bora lá estudar as escalas numéricas? O conceito de escala numérica está relacionado com a ampliação ou a redução das dimensões reais de um objeto. Então imagine, por exemplo, um pintor que representa em uma tela o desenho da Torre Eiffel. Para que a Torre Eiffel pudesse ser representada nessa tela, foi necessário que as suas dimensões reais fossem reduzidas. Agora imagine que você está estudando biologia e lá no seu livro você tem o desenho de uma célula. Para que aquela célula pudesse ser vista, foi necessário que as suas dimensões reais fossem ampliadas para que elas pudessem ser representadas em um desenho. Matematicamente, a escala numérica ela pode ser definida como a razão entre a medida representada e a dimensão real do objeto que está sendo representado. Nós podemos escrever a escala numérica de duas maneiras, ou utilizando dois pontos ou por meio de uma fração. Nos dois casos, nós temos a representação de uma divisão. Então, aqui no caso da fração, no numerador, nós temos a medida representada e no denominador, nós temos a dimensão real do objeto que está sendo representado. Então, aqui nós temos o exemplo de uma escala de 1 para 50. Então, o que significa essa escala? Imagine que um arquiteto está desenhando a planta de uma casa e ele está utilizando a escala de 1 para 50. Isso significa que cada unidade representada no desenho corresponde a 50 unidades das dimensões reais dessa casa. Nós podemos definir três tipos de escala: a escala natural, a escala de ampliação e a escala de redução. Então, como que funciona cada uma dessas escalas? A escala natural, ela é sempre representada de 1 para 1. O que significa isso? Significa que as dimensões representadas vão ser exatamente iguais às dimensões reais do objeto. Então, por exemplo, se eu quero representar essa caneta aqui no quadro, as dimensões que eu vou representar no desenho serão exatamente iguais às dimensões reais dessa caneta. Já na escala de ampliação, como o próprio nome já está dizendo, as dimensões reais do objeto, elas serão o quê? Elas serão ampliadas. Então, aqui é o caso lá da célula, que eu dei o exemplo para vocês. As dimensões da célula, elas foram ampliadas para que a gente pudesse enxergá-las em um desenho. Então, a gente sempre representa uma escala de ampliação por um número, dois pontos e 1. O que significa isso? Que esse número, ele sempre é um número maior do que 1. Então, por exemplo, se eu tenho a escala 2 para 1, significa o quê? Que a cada duas unidades representadas, eu tenho uma unidade na realidade, na dimensão real do meu objeto. E a escala de redução, como o próprio nome também já diz, o que vai acontecer? Vai haver uma redução das dimensões reais do objeto. É o caso que eu mostrei para vocês da Torre Eiffel, representada lá na tela, pelo pintor, e também da planta feita pelo arquiteto. Então, nesse caso, nós temos agora o número 1 no numerador e um número qualquer no denominador, onde esse número ele sempre tem que ser maior do que 1. Como nós sabemos qual escala de redução é maior, qual escala de redução é menor? Para isso, nós vamos analisar o denominador da escala. Por quê? Porque uma escala nada mais é do que uma divisão. E nós sabemos que na divisão, quanto menor for o denominador, maior será a divisão. Quanto maior o denominador, menor será a divisão. Então, uma escala grande é aquela onde eu tenho um denominador menor. E uma escala pequena vai ser aquela onde eu tenho um denominador maior. Na prática, qual é a diferença visual entre as duas escalas?
Uma escala grande, as dimensões representadas, elas se aproximam mais das dimensões reais do objeto. Então, nós temos uma riqueza de detalhes muito maior numa escala grande do que numa escala pequena. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, nós temos miniaturas de carros representadas em várias escalas. E nós podemos perceber que quanto maior o denominador, ou seja, menor será a escala e, portanto, menores serão as dimensões representadas. Do mesmo jeito, nós temos que quanto menor o denominador, maior é a escala e mais as dimensões representadas se aproximam das dimensões reais. O conceito de escala que nós vimos até aqui relaciona o comprimento representado com o comprimento real de um objeto, sempre nas mesmas unidades. Mas, às vezes, nós nos deparamos com questões que querem relacionar a área ou o volume. E como que a gente resolve? Muito simples. Quando a gente estiver relacionando uma escala de área, nós vamos elevar a nossa escala ao quadrado. Com isso, nós vamos obter a relação entre a área representada e a área real. Se na questão eu precisar relacionar o volume, então o que é que eu faço? Eu pego a minha escala, a escala que relaciona os comprimentos, e vou elevar a escala ao cubo. Com isso, eu vou obter o volume representado em relação ao volume real. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curta, comente, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Muito obrigada e até a próxima aula!